Terça-feira pela manhã, eu e a Souza e outros pastores estávamos sentados numa chácara, próximo à cidade de Alexandria. Um homem de 32 anos pegou o microfone e, falando em árabe, traduziram para o inglês. Professor da maior universidade do Egito. Ele é um especialista no Alcorão. Ele é um exegeta. Então, no curso de Direito e no curso que tem lá onde eles estudam para a religião deles, ele é o professor de exegese. Ele ensina os alunos a interpretar o Alcorão. Um cara extremamente inteligente, como Paulo. Quando Deus escolheu Paulo é porque queria a capacidade de Paulo para o Evangelho. Esse é um dos caras mais preparados que tem no Egito. Jovem, inteligentíssimo. E ele começou a sonhar. Ele teve um sonho. E nesse sonho, ele se afogava junto com um monte de livros. Ele é um cara que vive da leitura, vive de livros. E um monte de livros mergulhados em água. E ele também, ele se afogava. E de repente, uma mão forte se estende. E quando aquela mão consegue segurá-lo, que ele volta a respirar, que ele consegue ser resgatado, a voz diz para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi pesquisar, porque nunca tinha ouvido essa frase. Ele nunca tinha ouvido essa frase. Ele leu a frase. Essa frase está na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia. Mas foi Jesus que disse. Ele foi para o Alcorão, porque o Alcorão fala de Jesus. Jesus é Messias, Jesus é profeta, Jesus ele não sei o que. Jesus nasceu da Virgem Maria. Ele foi lendo no Alcorão e tal e tal. Ele teve 4 sonhos onde Jesus aparecia e resgatava ele. Ele disse: mas o Jesus que eu sonho não é o do Alcorão. Aí ele cometeu um erro gravíssimo. Foi ler a Bíblia. Aí não tem jeito. E conhecereis a verdade. Aí ele dava aula, interpretava o Corão, lia a Bíblia. Esse Jesus aqui é outro. Esse Jesus aqui, Jesus, ele não é só filho de Deus, ele é o próprio Deus. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Olha, o sacrifício, ele começou a ler, aquilo começou a marcar. Preste atenção no que eu vou te falar. Sem evangelismo, sem pregação, sem igreja, sozinho, lendo as Escrituras, dobrou os joelhos um dia e disse: eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Ele reconheceu Jesus porque Jesus falou com ele pessoalmente. Ele ficou feliz. Compartilhou com a esposa. E ele achou que ela iria celebrar, porque era uma experiência incrível. Ele falou: eu vi o sonho. O último sonho, ele era enorme, eu não vi o rosto, mas todo de branco. E ele me explicou o plano da salvação. E aí ele contou para ela. Ela não falou nada na hora, mas ela ficou tão revoltada que ela denunciou para a família. E tem uma frase que os muçulmanos daquela região, os radicais, falam: morte aos infiéis. Você pode ser ateu, mas não pode servir outro Deus. A família começa a persegui-lo para poder executá-lo. A mulher dele, para poder feri-lo, larga dele e fica com o irmão dele. O irmão dele aceita também, porque é uma punição para o infiel. Mas ele não desistia, porque o sonho, o impacto dele foi tão grande, que ele, fica com a minha mulher, fica com tudo. Aí ele perdeu o emprego. O cara tem mestrado, doutorado, ele é professor, perdeu o emprego. Você sabe o que ele está fazendo hoje? Hoje ele é atendente de uma cafeteria. Porque a única coisa que ele conseguiu
sem documento, porque tomaram o documento dele. Só tem documento quem declara no documento. A religião. Como ele não quer negar Jesus, não tem documento. Ele trabalha de maneira ilegal numa cafeteria. O cara é doutorado. Perdeu o trabalho, perdeu a mulher, perdeu o irmão. A família não pode vê-lo. Ele trabalha em outro lugar porque a família não pode nem encontrá-lo. Eles querem matar ele. A mulher, como percebeu que não conseguia afetá-lo, ela e o irmão dele, né, que agora eles estão casados, os dois juntos mataram a filhinha de 6 anos de idade. Ele foi na delegacia para denunciar o assassinato. Ao invés de receber apoio, ele foi preso, porque é infiel. Esse cara apanhou por 1 ano dentro da cadeia. Ele levanta aqui assim, tem caroços, porque quebraram o braço dele em 2 lugares. Mas não levou para o hospital, largou lá do jeito que estava. No dia que ele deu testemunho para nós, ele estava com um tapão no olho, porque bateram tanto no rosto dele, que ele teve que fazer uma cirurgia de correção. Sabe o que ele diz? Não posso deixar Jesus. Eu ouvindo ele, pensando, será que eu sou crente? Será? Porque isso é evangelho. E um monte de gente que vive aqui no Ocidente fala para eles, larga de ser bobo. Fala que você é muçulmano, fala que você é dele, está tudo certo. Você não precisa de falar, você não precisa testemunhar. Fica calado e está tudo bem. Deus perdoa. Ele falou, não. Aí ele cita Paulo, não me envergonhe do evangelho. É disso que Paulo está falando. Não é ter vergonha de falar de Jesus na faculdade não, tá? Aqueles que me reconhecem e que dão testemunho de mim publicamente diante dos homens, eu testificarei de vocês diante do Pai. É disso que a Bíblia está falando. Hoje ele vive escondido. Ele é um missionário. Perdeu a esposa, perdeu o irmão, perdeu filha, perdeu os pais, perdeu o amigo, perdeu o emprego. Mora lá na chácara da igreja, fica por ali, porque a quantidade de muçulmanos que está sonhando com Jesus, você não está entendendo, é absurda. Lá no Egito, no meio do lixão, tem uma igreja cavada na rocha, tem 17 mil lugares, e na quinta-feira é culto de libertação. Por quê? Porque os muçulmanos acreditam que os demônios existem, só que eles não sabem fazer libertação. Quem sabe? Os crentes. Eles reservam as primeiras cadeiras, e o povo tudo endemoniado, e o pau quebra, eles oram, libertam o povo, e gente sonhando, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, e querendo explicação, e pega a Bíblia, e corre daqui, corre de lá, e persegue gente, vai para a cadeia. E eu vou te falar um negócio, enquanto nós estamos aqui, discutindo a cor da parede da igreja, tem irmãos edificando paredes, aliás, igrejas sem parede. Isso é evangelho. Isso é evangelho.